Alô, caríssimo! Somos a nossa clínica do ECG de hoje. Estou muito feliz que a gente tá junto aqui nessa quinta-feira e eu tenho certeza que hoje a gente vai discutir um caso bem legal. Deixa eu ir abrindo aqui o caso clínico no para a gente poder conversar. Beleza, tá abrindo. Esse caso que a gente vai discutir hoje é de uma paciente que eu dei alta para ela hoje, hoje. Então, é um caso bem fresquinho, de várias coisas, então vai ser bem legal. É como se você estivesse comigo hoje, lá na coronária, de plantão comigo na coronária, e a gente estivesse discutindo esse caso juntos. Então, vai ser bem legal esse caso de hoje, porque é real time, real life, né? Então, eu não sei da onde que você está falando, de qual parte do Brasil ou de fora. Seja muito bem-vindo à Clínica do ECG. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente discute um caso clínico aqui nesse canal do YouTube, que, aliás, se você não é inscrito, se inscreve aí e dá o joinha, que isso ajuda a difundir. Essa live fica no ar por uma semana aqui no canal e depois ela vai para uma plataforma assim como as demais outras lives que a gente fez nas últimas semanas, né? A clínica do ECG, essa é a 12ª semana da clínica do ECG. Já estamos há 12 semanas ininterruptas de lives todas as quintas-feiras e fico feliz que você esteja aqui com a gente. Então, todas as lives que a gente já fez da clínica do ECG, todos os materiais, todas as lives que eu já fiz previamente, antes disso, maratonas, todos os e-books, todos os materiais que eu já fiz, eu coloquei lá no ECG Academy, que inclusive tem um link aqui embaixo e você pode se inscrever no ECG Academy. É bem baratinho, meu objetivo é que você esteja lá, custa R$ 1 por dia e lá tem todos esses conteúdos para você poder maratonar, tipo um Netflix da cardiologia. Você pode se inscrever, tá? O link está aqui embaixo. Além disso, no meu Instagram, @drthiagobarros, diariamente vou falando de eletro, de cardiologia, e na minha bio lá do Instagram também tem alguns links de algumas coisas que você pode assistir lá, dos cursos, dos materiais que eu tenho disponibilizado também, tá? Então, após o Merchan, né, Merchan Neves, nesse pique, né, a gente vai na moda casual de luxo, como diria MD Chef, no nosso caso clínico. Então, beleza. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Vai respondendo aí no chat para eu poder ver que vocês estão vendo tudo direitinho e ouvindo tudo direitinho. Beleza? Vai falando aí para eu poder saber se está tudo certo. Beleza, show de bola. Vai respondendo aí. Então vamos ao nosso caso clínico de hoje, caso real, de verdade. Paciente feminina, pasme, 96 anos. Aí quem olha assim, pô, 96 anos deve ser uma vovozinha, toda caquética, vovozinha inteiraça, conversava de tudo, brincando com as meninas e tal. Precisava de alguns cuidados, né? E em casa ela tem alguns cuidados de higiene, essas coisas, mas extremamente lúcida e tudo bem. Encaminhada à unidade coronariana em virtude de edema de membros inferiores, ortopneia e cansaço. Ora, uma paciente de 96 anos de idade que chega com uma história de ortopneia, edema de membros inferiores e cansaço, até se prove o contrário, são sintomas de insuficiência cardíaca. Isso. Então, ela chega com uma clínica de insuficiência cardíaca. Provavelmente insuficiência cardíaca congestiva. A princípio, parece que tem insuficiência cardíaca ventricular esquerda e insuficiência cardíaca ventricular direita. E, portanto, ela tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Por que isso? Porque se ela tem edema de membros inferiores. O que é ortopneia? Ortopneia é aquela falta de ar que o paciente
precisa, às vezes, ficar sentado, dorme com mais travesseiros, porque se ele fica deitado a 0 graus, ele aumenta muito o retorno venoso, e aí o paciente faz congestão, e aí fica com falta de ar, né? E cansaço. Então, isso aqui são sintomas de congestão de uma paciente com insuficiência cardíaca. E olha lá, ó, realizou um eco transtorácico que evidenciou disfunção grave de VE. A gente já sabia que ela tinha algum grau de disfunção ventricular. A gente não sabia que era uma disfunção grave. Ótimo, então o eco já ajudou a gente a saber que ela tem a disfunção grave de VE, com uma hipocinesia difusa e fração de ejeção de 25%. Falei, eita! Aí é aquela história, tem que ponderar as coisas. Para e pensa. Uma senhorinha de 96 anos de idade está internada numa unidade coronariana. Cara, de verdade, tu acha que tu vai investigar a doença coronariana, essa paciente, e você talvez indicar uma revascularização dessa paciente, seja percutânea ou cirúrgica, mandar ela para cirurgia cardíaca, ou mandar ela angioplastar, fazer angioplastia? Questionável se vale a pena ou não. Por quê? Porque as coisas têm fim. Inclusive, a vida dos pacientes, o paciente não é eterno. E a gente tem que saber que existe uma limitação também de esforço, né? Tudo bem, imagina, você angioplastia essa paciente para ela viver mais o quê? Mais 5, 10 anos? Será que vale essa situação? Então, é uma questão questionável, se valeria ou não a pena a gente proceder à investigação da onde está vindo essa fração de ejeção bem reduzida. Será que ela já infartou previamente? Será que ela tem doença coronariana? Será que ela tem alguma taquicardia ou miopatia? Será que ela tem alguma arritmia que está fazendo aumentar o consumo cardiológico e gerando disfunção ventricular? É possível, note, é uma senhorinha de 96 anos de idade. Ela é até um pouco restrita no dia a dia. Tudo bem que ela pode ser lúcida e tal, mas tu acha que ela vai correr uma maratona ou que ela vai fazer. No habitual dela, ela tá lá restrita, quietinha lá na casa dela, sentadinha. A princípio, sem sintomas de de isquemia, ela não está com dor torácica, salvo esse cansaço que parece que por conta de uma descompensação de insuficiência cardíaca, e parece que aquela insuficiência cardíaca, que ela está perfundida, mas ela está com excesso de líquido, que é a que a gente chama de IC perfil B. Lembra aqueles perfis de insuficiência cardíaca? Perfil A, B, C e L. Então, ela é o perfil B, que é aquele perfil quente e úmido. Ou seja, ela tem perfusão, mas ela está com excesso de líquido. Então, o que você tem que fazer? Tirar o excesso de líquido. E identificar qual é a causa da descompensação da insuficiência cardíaca. Uma coisa que me irrita profundamente é você ver, às vezes, paciente internado com insuficiência cardíaca descompensada. Assim, isso é muito incompleto. Tá faltando muita coisa aí. Você fala muita coisa. Por quê? Porque se você fala que o paciente tem uma insuficiência cardíaca, se você fala que o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada, qual que é a questão? A questão é que uma insuficiência cardíaca descompensada, ela descompensa por causa de alguma coisa. E aí, como é que eu trato a descompensação da insuficiência cardíaca? Essa descompensação da insuficiência cardíaca eu trato sabendo o que causou a descompensação. Parece imbecil isso, mas não é. Como assim? Ora, se um paciente apresentou. Não, a causa da descompensação da insuficiência cardíaca não é sempre a mesma. E se você não trata a causa, você não vai ter o resultado do tratamento da consequência. Qual que é a consequência? A IC descompensada. E qual é a causa? Você tem que falar qual é a causa. É uma insuficiência cardíaca descompensada. Quais são as três principais causas? Inclusive, cai até em prova de residência, né? As três principais causas. Tem várias causas de descompensação da insuficiência cardíaca, né? As três principais causas são um paciente descompensa a insuficiência cardíaca por má adesão terapêutica. Como assim má adesão?
ou porque o paciente toma errado o remédio, ou porque é culpa do paciente, às vezes é culpa, né, do paciente, ou porque é culpa do médico. Do tipo, era o paciente ter voltado no mês seguinte, mas a consulta dele estava marcada para daqui a 3 meses. Estava tudo bem, o médico vai lá e marca de 3 em 3 meses. Aí o que acontece? Era para na semana seguinte ter aumentado a dose do diurético, ou ter diminuído a dose do beta-bloqueador. Enfim, a adesão do remédio era para estar certinho, porque o paciente com insuficiência cardíaca, ele está muito no limite. Qualquer coisinha já descompensa. Então, má adesão terapêutica, é tanto no sentido de má adesão, porque o cara não toma o remédio, ou porque ele toma certinho o que foi prescrito para ele, mas alguém deveria ter ajustado a medicação dele e não foi ajustado. Seja porque ele não conseguiu entrar no SUS, seja porque demorou para marcar consulta, seja por qualquer questão. Mas o fato é que má adesão terapêutica é uma causa. A outra causa é infecção. Infecção aonde, doutor? Qualquer tipo de infecção. Infecção urinária, infecção pulmonar, que é pneumonia, infecção de pele. Muito comum esses pacientes, por conta do edema de membros inferiores, fazerem erisipela. Então, fazer uma ferida cutânea que descompensa a insuficiência cardíaca. Qualquer infecção pode descompensar a insuficiência cardíaca. Então, má adesão, infecção. E a outra causa que é muito comum também é libação hídrica. O que é isso? O paciente com insuficiência cardíaca, ele tem que restringir a quantidade de líquido que ele bebe. Ele não pode encher a cara de líquido. Que líquido, doutor? Qualquer líquido. Água, suco, refrigerante, sopa, feijão. Todos os líquidos que ele vai tomar têm que ser restritos. De uma forma geral, um paciente de 80 quilos, por volta de 800 ml a 1 litro. Passou disso, ele vai descompensar. Essas são as principais causas de descompensação da insuficiência cardíaca. Agora, se o paciente tem uma taquiarritmia, ele pode descompensar a insuficiência cardíaca? É óbvio que pode. O coração está batendo numa frequência lá habitual. Se aumenta a frequência do paciente, vai chegar num certo ponto que vai aumentar um pouquinho o débito cardíaco, mas chegar uma hora que vai precisar de consumir mais, mas não vai aumentar o débito cardíaco, vai descompensar. Então, uma taquiarritmia descompensa a insuficiência cardíaca também. Bradiarritmias podem acontecer a mesma coisa. Pode compensar a insuficiência cardíaca por bradiarritmias. Por exemplo, o cara tem FA, aí ele faz uma fibrilação atrial de alta resposta, bate rapidão. Olha o caso da semana passada. FA de alta resposta, o paciente descompensa a insuficiência cardíaca. Então, é uma das causas. Outra coisa que pode descompensar a insuficiência cardíaca é doença valvar. Doença valvar. Imagina, o paciente tem uma estenose aórtica, uma estenose mitral, uma insuficiência mitral, ou seja, aumenta o volume que o coração vai ter que jogar naquela sístole, ele não aguenta. Faz descompensação da insuficiência cardíaca também. Doença isquêmica do coração. Doença isquêmica do coração. Isquemia. Ou seja, doença coronariana, né? Doença arterial coronariana. Seja aguda ou crônica. Descompensa a insuficiência cardíaca. O cara pode descompensar a insuficiência cardíaca porque ele está com doença isquêmica. Ele infarta, ou então ele faz lá uma lesão lá, e o coração já tinha uma bomba fraca, piora mais ainda a bomba. Aí piora a insuficiência cardíaca. Ou seja, todas essas causas que a gente falou são causas de descompensação da insuficiência cardíaca. Então não basta eu simplesmente falar paciente internado com uma IC descompensada. Por quê? Porque se ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada por infecção, como é que eu trato essa insuficiência cardíaca? Ora bolas, tratando a infecção. Se ele tem uma insuficiência cardíaca descompensada por isquemia ou doença coronariana, o que eu faço? Eu trato a isquemia. Aí quando eu tratar a isquemia, eu trato a insuficiência cardíaca. Se eu tenho uma insuficiência cardíaca descompensada por má adesão terapêutica, o que eu vou fazer?
Eu vou insistir na papoterapia, explicar para o paciente, para os familiares, como é que vai fazer o tratamento direitinho, que aí eu vou aderir, ele vai aderir ao tratamento, vai compensar a insuficiência cardíaca. Ah, não, não. Ele descompensou a insuficiência cardíaca por libação hídrica. Bebeu muito líquido. Aí você vai conversar, olha, você está bebendo muito líquido. E aí esse líquido que você está bebendo, que você está com muita sede, é porque você tem muito ADH circulante. E aí vai dar muita sede mesmo. Mas você vai ter que restringir, pelo menos nesse período inicial, a quantidade de líquido que você está bebendo. Por quê? Se eu tratar a libação hídrica, eu trato a insuficiência cardíaca. Entende como não faz sentido eu achar que eu vou tratar todos os pacientes da mesma forma? Ah, não, a assistência cardíaca descompensada é igual. Não é igual, é diferente. Por quê? Depende da causa da descompensação do paciente. Então não basta eu falar que o paciente tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Eu tenho que falar qual é a causa dessa descompensação. Paciente com IC perfil B descompensado por. E aí, a minha anamnese, por isso que, e isso como tem me irritado profundamente, porque apesar de ser tão básico, que você precisa conversar com o paciente, colher a história do paciente, é assim, é sofrível, sofrível, sofrível as anamneses que eu vejo o prontuário escrito. Por quê? Primeiro, porque o nego acha que é imbecil isso e não conversa com os pacientes. Até tremi a câmera aqui. Não conversa com os pacientes. Aí não conversa com o paciente, não colhe a história. Não colhe a história, escreve qualquer coisa no prontuário. Aí o primeiro cara escreve uma coisa, aí os outros caras, todo mundo Ctrl+C, Ctrl+V, vai copiando, e não tem ninguém para interromper o processo. Ir lá, colher a história direitinho, e colher, e não adianta só colher a história, mas é com uma sequência lógica de fatos. O que mais me irrita tem aqueles pedidos do PA. Eu não sei se irrita você, mas a mim me irrita profundamente. Paciente com uma dor no peito, mas ele gosta de comer goiaba. Aí ele subiu a ladeira e o familiar dele estava lá em cima. Aí depois ele achou o skate. Aí chegou o filho dele. Aí o filho dele falou que ele vomitou, mas ele não vomitou. O que tem a ver uma coisa com a outra? Goiaba, ladeira, skate? Ele vomitou, mas não vomitou? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Aí tu vai ver, caraca, por que que eu. Não. Ah, não, é um paciente que chegou, ele estava subindo a ladeira, é porque ele subiu a ladeira, ele sentiu um cansaço. Aí, nesse cansaço, ele começou a sentir falta de ar. Aí, quando ele sentiu essa falta de ar, quando ele ficou em repouso, melhorou. O repouso de aproximadamente 15 minutos melhorou. E aí ele notou que toda vez que ele fazia um esforço, será que é uma angina estável? Será que isso é um equivalente anginoso? Você está fazendo um encadeamento dos fatos. Mas aí nego simplesmente vai botando dados todos soltos que não faz nenhum sentido. Ah, mas foi o paciente que falou. Já viu aquela fotinho? Tem um gráficozinho assim, que tem o menininho falando, aí tem a fala dele, né? Faz de conta que é o bonequinho, né? Fiz um bonequinho aqui, né? Aí ele tá falando, aí a fala dele é um negócio tudo bagunçado, assim, ó, tudo bagunçado. Aí depois o outro tá ouvindo o que ele tá falando, e aí aqui é o pensamento do que ele tá falando. Ele pegou a linha, o fio da meada e desenrolou a linha. Na minha cabeça é exatamente, não sei se você já viu essa figura. A anamnese é exatamente isso. O paciente não tem que falar tudo certinho, tudo em ordem encadeada. Mas você, como profissional de saúde, é você que tem que ter a técnica de pegar aquele novelo do paciente e desenovelar e deixar numa linha encadeada de fatos que faça sentido, porque sempre faz sentido. A questão é você usar a técnica. Por quê? Tem técnica para isso não é de qualquer jeito. Só que ignoram isso. E porque ignoram isso, deixam de fazer o que é básico, que é colher a história e fazer um exame físico que é básico. E isso já chega a 80% das formas de você tratar os pacientes. E por isso que a gente vê que é horroroso. E você vê, assim, você faz o arroz com feijão, meu Deus, é um excelente médico, meu Deus, excelente enfermeiro.
Meu Deus, é um fisioterapeuta, meu Deus, de mão cheia. Por quê? Tá fazendo um arroz com feijão. Tem nada, nada, nada. Know-how, tu não é o House, entendeu? Tu não é o The Good Doctor. Tu não é, maluco. Mas pelo fato de você fazer o básico, e não precisa nem fazer o básico bem feito, é só o básico. É aquela história que não existe concorrência, de fato não existe concorrência. Porque a gente está concorrendo com gente tão ruim, que faz as coisas de qualquer jeito, que, cara, tu faz o básico, não precisa nem fazer nada além. Ah, nós temos que fazer além, temos que andar mais uma milha. Tu não precisa andar mais uma milha, não, meu amigo. Faz o básico, tu já está a milhas de distância. A milhas de distância. Com a eletrocardiografia é uma das coisas que eu falo. Você saber eletro te diferencia da massa. Por quê? Porque a massa não sabe, ao menos, colher a história do paciente. Quiçá, diagnóstico de eletrocardiograma. Certo? Ou seja, você já é diferenciado por estar aqui. Enfim, mas vamos voltar ao nosso caso lá. Aí, então, é provavelmente uma paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada. Ainda a gente não tem informações aqui da causa da descompensação da insuficiência cardíaca. Por quê? Ela está com ortopneia, cansaço e edema de membros inferiores. Se ela tivesse uma insuficiência cardíaca compensada, provavelmente ela não teria ortopneia, não teria tanto cansaço e não teria edema de membros inferiores. Ela estaria sequinha. Ou seja, ela está descompensada. Alguma coisa descompensou a insuficiência cardíaca dela. Fez um eco lá e mostrou o diagnóstico. Beleza, temos uma insuficiência cardíaca e que provavelmente descompensou recentemente aqui. Beleza. Aí olha essa informação aqui. A filha da paciente refere que a paciente, olha lá, cospe as medicações de hipertensão habituais pela casa. E ela falou isso, doutor, a gente vai arrumar a casa, a gente dá o remédio na boca dela. Aí ela vai, remédio na boca, espera o nego virar as costas, fica lá mó tempão com o remédio na boca. Aí, de repente, o nego vira as costas, vai falar, ô fulano, ela cospe no chão. Depois o nego vai limpar, o pessoal vai limpar a casa. E a filha falou, a gente acha um montão de comprimido no chão, um montão de remédio no chão. E é os remédios que a gente dá pra ela, doutor. Ela não toma o remédio. Não toma. Aí é aquela história, pô, vovozinha de 96 anos de idade, geralmente é cheia de vontade, né? E ela realmente era assim, cheia de vontade. Até para dar banho nela, reclamava, ai, não quero tomar banho. O pessoal acha que ela tava em delírio. Mas não é delírio não, é que ela não queria mesmo. E que ela cospe as medicações de hipertensão habituais pela casa. Olha isso. Paciente refere que não precisa de remédios. A vida toda eu não precisei, por que que eu tomaria agora? Ela falou isso para mim. Doutor, eu não tomei remédio. A vida toda eu não tomei. Por que que eu vou tomar agora? E já é aquela história que faz sentido com a gente também não investigar a causa da insuficiência cardíaca, não da descompensação, mas a causa da insuficiência cardíaca dela. Por que que ela tem insuficiência cardíaca? E assim, tudo bem. Será que ela tem doença isquêmica? Se ela tem doença isquêmica, muito bem. Digamos que vamos angioplastar essa paciente. Aí, pelo menos por um ano, ela vai ter que fazer dupla antiagregação plaquetária, fazer AS, clopidogrel, ou ticagrelor, ou prasugrel. Cara, ela não vai tomar o remédio. Então ela vai botar um stent, aí vai fechar o stent precocemente. Vai dar ruim. Então, assim, é aquela história. Não vou investigar essa parada, não, olha. Foi basicamente isso que a gente decidiu. E aí ela tava lá para compensação clínica, fazer o diurético e tal. E aí a gente chegou e conversou com a família, falou, ó, a questão é a seguinte, ela não vai tomar as medicações que a gente vai prescrever para ela. A gente vai compensar ela ao máximo, de forma que ela fique bem compensadinha. A gente vai deixar a prescrição dela e vocês vão tentando fazer as medicações, vai deixar o máximo enxuto, porque paciente como essa, assim, geralmente é a polifarmácia, né? Tem que fazer 1 milhão de remédios. Então, assim, é fazer o mínimo de medicações possíveis, para deixar ela o máximo compensadinha
e deshospitalizar essa paciente logo, para evitar uma infecção e evitar uma nova descompensação. Então, estava tudo certo, a princípio não tinha nenhum quadro infeccioso na jogada. A princípio, parecia ser então uma IC descompensada por má adesão terapêutica. Então, a ideia seria de alguma forma tentar fazer, pelo menos ela aderir a algumas medicações, inicialmente diurético, um BRA ou IECA. Nesse caso, a gente optou por deixar na prescrição IECA, mas aí a gente conversou com a família e eles têm condição de, de fazer o Entresto, né? Que tem estudo que inclusive mostra redução de mortalidade para esses pacientes melhor do que IECA, né? Então a gente provavelmente a gente ia deixar só o diurético e o Entresto para essa pacientinha aí. Mas olha só, internada para compensação clínica, no terceiro dia de internação, ela evoluiu com queixa de palpitações. Palpitações. Aí vamos ver o eletro 1. Olha lá o eletro 1, ó. Pera aí. Olha lá, ó. Eletro 1 é esse daqui. Vou tirar aqui. A tela direitinho, bonitinho. Vai. Ó, aí no eletro 1, ela estava tendo palpitações. O que são essas palpitações? Nota, ó, eu tenho uma onda P, aí o QRS, aí depois a onda T. Tá vendo, ó? Então esse aqui é o batimento normal da paciente. Ó, P, QRS, T. Aí depois P, QRS, T. Aí vem uma batida antes da hora, porque assim, ó, era para ter uma outra batida mais ou menos aqui, ó. Só que aí veio uma batida antes da hora, diferente do normal, aberrante, esquisita, completamente diferente dos batimentos anteriores. O que é isso? Extrasístole. Isso que a gente chama de extrasístole. Extrasístole. O que é sístole? Sístole é batida. Extra é que vem antes da hora. Então, é uma batida antes da hora. O que é ventricular? O QRS ele é largo. O fato de o QRS ser largo e vir antes da hora me fala que essa extrasístole não está nascendo no mesmo local que o batimento anterior. Ora, o batimento anterior ele é sinusal, então ele está vindo lá do nó sinusal. Então, se o nó sinusal está lá no ápice do átrio direito, está em algum local que não é perto do átrio direito. Inclusive, ó, esse batimento normal, ele é positivo, tá vendo? Ó? Então, se ele é positivo e está vindo lá do átrio direito. Esse daqui é negativo. Ora, o que é o contrário do átrio direito? É o ventrículo. Provavelmente, inclusive, até o ventrículo direito. É possível que seja o ventrículo direito até. É possível. Mas, enfim, é uma extrasístole ventricular. Beleza. Ou seja, muito provavelmente, essas palpitações que ela está tendo são decorrentes dessa extrasístole, tá? Nota que eu tenho essa extrasístole ventricular aqui e depois eu tenho uma outra extrasístole que é um pouquinho diferente dessa extrasístole anterior, tá vendo? Ó, aqui, ó. Eu tenho essa primeira extrasístole, compara essa extrasístole aqui com essa extrasístole aqui, ó. É basicamente a junção dos dois batimentos, né? É como se fosse o início de um batimentozinho normal, ó, o início de batimentozinho normal, com o finalzinho de uma extrasístole ventricular, com o final de uma extrasístole ventricular. Isso daqui é uma situação que a gente chama de batimento de fusão. Fusão. É uma extrasístole que a gente chama de batimento de fusão. Então, aqui é uma extrasístole ventricular e aqui é um batimento de fusão. Beleza. Ela está sentindo palpitação. Mas até aí, morreu Neves. Não tem nenhum problema. Essa história de morreu Neves, isso é lá no Rio, o pessoal, é uma gíria que o pessoal, até aí morreu Neves, até aí não aconteceu nada, tá, tudo bem. Morreu Neves, tudo bem. Só que aí continua o caso. Então, ó, é internado para compensação clínica na coronária. No terceiro dia de internação,
Ela evoluiu com queixa de palpitações, evoluindo para uma taquiarritmia, eletro 2. Ou seja, ela continuou tendo extrasístole de palpitação, e aí ela fez uma taquiarritmia. Olha que doideira. A gente vai ver a taquiarritmia lá. A paciente evoluiu para parada cardiorrespiratória, e olha que mais doido ainda, sendo desfibrilada em 4 ocasiões com 200 joules. O plantonista chocou a vovó, malandro. Eu falei, caraca, aí, corajoso, cara. Imagina, uma vovozinha de 96 anos, com IC. O cara foi lá, quero saber, meu amigo, não é paliativo? Tome choque ele nas peitas. Pou! Aí continuou, pou! Continuou, pou! Continuou, pou! Em 4 ocasiões. Isso teve a parada, mas durante a parada, em 4 ocasiões, ela recebeu choque. Então ela recebeu 4 choques, na verdade, né? E aí ela foi mantida na coronária para estabilização clínica. Vamos ver o eletro lá dela. Olha lá, ó. Olha que interessante. Esse aqui é o eletro da paciente, tá? Nota que esse eletro daqui é muito semelhante ao de cima, tá? O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo é o seguinte, ó. Batimento normal, batimento normal. Aí ela fez uma extrasístole. Aí mais um batimento normal. Nota que, olha só, deixa eu mostrar outra coisa. Esse tempo aqui entre o batimento normal e a extrasístole, a gente chama de período de acoplamento. O período de acoplamento, quanto mais curto ele é, maior é a chance da extrasístole cair em cima da onda R. E aí, se a extrasístole cair em cima, aliás, em cima da onda T, desculpa. Se a extrasístole cair em cima da onda T, vai fazer um fenômeno que a gente chama de R sobre T. E aí, quando faz o fenômeno de R sobre T, isso predispõe a taquicardia e fibrilação ventricular. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então, voltando, ó. Quando o período de acoplamento entre o batimento normal e a extrasístole, porque o paciente pode ter extrasístole, tá tudo bem. Mas, quanto mais extrasístoles ele vai tendo e quanto menor for o período de acoplamento entre o batimento normal e a extrasístole, maior é a chance da extrasístole cair em cima do local onde seria a onda T do batimento normal. Ó, a onda T do batimento normal é aqui. Só que se ela cair um pouquinho antes e fazer o fenômeno que a gente chama de fenômeno de R sobre T, isso predispõe a gerar uma taquicardia ventricular e uma fibrilação ventricular. Então, nota, olha o que acontece nessa extrasístole aqui, ó. Ó, olha essa extrasístole aqui, que eu vou marcar de azulzinho aqui, ó. E olha essa extrasístole que eu vou marcar de vermelhinho aqui, ó. Nota que essa distância aqui, ó, é um pouquinho maior do que essa distância laranjinha. A distância azulzinha é um pouquinho maior do que a distância laranjinha. Ou seja, na distância laranjinha, houve uma diminuição do período de acoplamento. E por causa disso, deflagrou uma taquicardia. Olha lá, ó. Uma taquicardia que é uma taquicardia de QRS largo, portanto, pressupõe ser uma taquicardia ventricular, e ela não tem a mesma forma. É uma taquicardia ventricular polimórfica. Essa taquicardia ventricular polimórfica, que tem esse padrão assim, ó, aqui, ó, ponta para cima, ponta para baixo. Aí depois, ponta para cima, ponta para baixo. Depois, ó, ponta para cima, ponta para baixo. Tipo uma sanfona, ó, ponta para cima, aí fica ponta para baixo. Imagina que eu tô pegando uma toalha molhada e eu tô fazendo
quando você vai pegar uma toalha molhada? Pega uma toalha, aí bota dentro do balde, tá cheia d'água. Aí tu pega aquela toalha e vai espremer a toalha para secar ela. Tu faz. Aí você faz ponta para cima. Aí você ponta para baixo. O que que é isso? Isso é a torção das pontas. Ou em francês, ah lá, ó, vamos gastar agora. Torsades, se fala torsar em francês. Fala assim, ó, torsar, torsar. Aqui, ó. Fala assim, ó. Se escreve torsades e se fala assim, ó, torçar, torçar, tá? Torçar, escreve torsades, despointes. Mas se fala torçar de poan. Poan. Tem aquela música do Itapuã, Itapuã, Poan, Poan. Torçar de Poan. Torçar de Poan. O que é torçar? De é des, tá? Torçar de Poan, tá? Torçar de Poan. O que é torçar de Poan? Em francês é torção das pontas. Torção das pontas. Que é exatamente a história da, é, da toalha molhada que eu falei, né? Essa é uma taquicardia ventricular polimórfica que ela é muito característica. Primeiro, por quê? Porque em prova, quando cai torsade de Poin, o que eles querem saber, e o único antiarrítmico que eles querem que você saiba, é que você não pode fazer quando o paciente tem uma torsade de Poin, quando o paciente tem torsades despointes, você fala torsade de Poin, você não pode fazer arritmia doidona, o que é que tu dá? Amildarona. Mas o que acontece se você dá amildarona um paciente com torsade de Poin? A amildarona, ela alarga o intervalo QT. E isso predispõe a torsade de Poin. É por isso que quando o paciente tem torsade de Poin, você não pode fazer amildarona. E a torsade de Poin é uma taquicardia ventricular polimórfica e como qualquer taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, a conduta é o quê? Choque. Só que a torsade de Poin, ela é pouco responsiva ao choque. Ela responde mal ao choque. Ela responde mal ao choque. Entendeu por que a vovozinha, tomou 4 choques para poder sair? Responde mal ao choque. 200 joules na ideia. Deu não, maluco. Sacou? Por quê? Responde mal ao choque. Qual é o tratamento do torsade de Poin? Isso. Sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. Você faz 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio, tá? Aí olha que arritmia esquisita. Porque na sua cabeça e no desavisado, em quem não é treinado, não sei qual é a arritmia. Só sei que negócio de arritmia é negócio de amildarona. Negode. Não é assim? Negode? Negode? Ó. Negode arritmia é igual a negode amildarona. Não é assim? Na cabeça de muita gente é assim. Negócio de arritmia é negócio de amildarona. O cara tem arritmia, o que ele tem que fazer? Amildarona. É o flutter? Amildarona. É FA? Amildarona. Ah, é TAC supra? Amildarona. Ah, se não for a primeira opção, vai ser a segunda. Então dá certo. Agora, tu dá amildarona na torsade de Poin, o que acontece? Você alarga o intervalo QT e você faz com que essa taquicardia ventricular polimórfica, que já é uma parada grave, vire uma fibrilação ventricular e você mata o paciente. Então não pode fazer amildarona, não pode fazer amildarona na torsade de Poin. Você tem que fazer sulfato de magnésio. Às vezes nem o sulfato de magnésio dá certo. Aí, eventualmente, tem que fazer o quê? Isoprel,
que é isoprotenerol. Sim, nunca vi isso acontecer, mas até porque não é muito comum o paciente ficar fazendo a todo momento torsada epoã. Porém, tem que ficar na manga. Olha como é questão boa. O cara bota assim, ó, bota um eletro, no eletro abaixo, o tratamento preconizado ele bota lá na letra A, amiodarona. E o cara que não faz ideia, pô, no meu hospital, tudo que é arritmia, o médico vai lá e prescreve amiodarona. Ah, sei lá o que é arritmia, amiodarona. Ah, acaba a prova, ó, acho que eu errei tudo, mas a única que eu acho que eu acertei foi aquela lá de amiodarona, né? Pô, arritmia e amiodarona. Eu falei, não, cara, ali é dando uma torsades, não pode fazer amiodarona, não é assim? Não pode, não pode, não pode, tá? Tem várias medicações que alargam o intervalo QT. Além da mildarona, alguns antibióticos fazem isso e ficou muito em voga agora no Covid por conta do uso de azitromicina. A azitromicina alarga o intervalo QT. Beta-bloqueadores podem alargar o intervalo QT. É, todas as medicações que inicialmente o pessoal ia fazer ou não no Covid, né? Ah, antifúngico, não tinha aquela história lá de você fazer aquela medicação que inicialmente os caras falaram que se ia ou não fazer lá no Covid. Como é que é o nome? Com C. Não posso falar aqui não, senão eu vou ser linchado na internet, vou ser bloqueado. Então, essa medicação aí, o pessoal tá botando aí no chat, essa aí mesmo. Se você na teoria, alargaria o intervalo QT. Só que eles fizeram, a Sociedade é, Europeia de Cardiologia e Americana de Cardiologia pensou o seguinte, cara, vai ter tanta gente usando a medicação que é mundial, né? E sabe ainda essa história do Covid, que vai aumentar a chance de torsada epoã. E aí? Aí fizeram um estudo lá e viram que não, que não aumentou a chance de torsada epoã, não. Virtualmente alarga o intervalo QT, mas na prática não aumentou a chance de fazer torsada epoã. O fato é que a mildarona tu não pode fazer. Doutor, quando o paciente faz torsades, eu vou ter que ver todas as medicações que ele faz para ver se alarga ou não o QT? Exato. Mas como é que eu vou saber se aquela medicação faz ou não alargamento do QT? Aí você vai entrar lá em torsades.org. É um site justamente para você saber se a medicação é capaz de alargar o QT e, portanto, você não pode fazer se o paciente já fez torsades ou não. Então tem lá IECA, Enalapril, você bota o nome da medicação lá, enfim, e aí ele vai dizer quais são as medicações que aumentam ou não, que você pode ou não fazer para o paciente com torsades. Enfim, aí foi feito magnésia para essa paciente, estava tudo certo. Aí hoje, aí saiu, né? Estava bem. Hoje ela estava muito bem. Fiz uma dosezinha a mais lá de magnésio, o magnésio dela já estava bom. Aí eu deixei um pouquinho mais alto, né, para deixar o magnésio dela sempre maior do que 2, para dar tudo certinho. Fiz todas as reposições hidroeletrolíticas. Ela já estava sequinha e dei alta para ela. Recebeu alta, 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 alta. Vovozinha de 96 anos, recebeu 4 choques, parou e recebeu alta. Fiquei muito feliz com a alta dessa pacientinha. Optei por não botar o nome aqui para não identificar a paciente, mas eu fiquei muito feliz. Enfim, caríssimos, e aí? O que vocês acharam do nosso caso clínico de hoje? Esse caso, de fato, foi bem legal. Bota aí no chat o que tu achou. Se tiver alguma dúvida, coloca aí para mim também. Eu fico à disposição para ajudar. Lembrando que essa live vai ficar no ar por uma semana e depois ela entra lá no ECG Academy. E se você não está inscrito, aqui embaixo nos comentários tem o link para você poder acessar. Beleza? E você poder se inscrever e a gente ficar mais perto também. Tá bom, caríssimos? Então coloca aí a tua pergunta.
E se não tiver perguntas, eu irei encerrar a nossa live de hoje. Sim, a torsade epoã, ela é uma taquicardia ventricular polimórfica. Só que ela é uma taquicardia ventricular polimórfica especial. Ela é diferente das outras taquicardias ventriculares polimórficas por conta dessas características que a gente falou hoje na live, entendeu? Muito bem, caríssimos. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Eu vou me despedir de vocês e eu espero vocês na nossa próxima live e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!